A gravar. Agora sim. Então está. Vamos aqui mais um Trazida a tempinho. mesa de DJ Ricardo para pôr música. É verdade, é verdade. Essa parte que a Susana se lembra sempre e que nós não Pois é. esquecemos. Traz sempre a musiquinha antes para ficarmos aqui à espera. Vamos aqui ali no chat. Era o Mário, já está. Já está a gravar. Alguém levantou a mão. Ricardo, consegues ver? Se alguém levantou a mão, Eu consigo ver que alguém levantou a mão. a sério? Só que eu não consigo ver mais, que estou em full screen. Não. Não vejo. Como é que eu vejo isso? Não sei. Mas só se era o Mário pelo lado de lá. Eu vejo só o chat, mas não está nada. Era o Mário para não nos esquecermos de colocar a gravar. Já está? Não está nada. A gravar. A gravar, isso já está. E não vejo nenhum indicador de ter alguém com a mão no ar. Bem, mas se alguém quiser dizer alguma coisa, dúvidas, o que for, temos o chat ligado, conseguimos, tanto eu como o Ricardo, vamos estar atentos à vez, mas vamos. Portanto, qualquer coisa, chato. É isso. Já passaram uns 5 minutos, Niralda? Já passaram uns 5 minutos. O que queres fazer? Já Começamos? passei 5 minutos, claro. Espera, agora tenho aqui alguém. Henrique a desejar-nos boa tarde. Boa tarde, Santander, Henrique. Então, olha, se calhar já passaram 5 minutos, podemos começar. Então, antes de mais... Agora se lá não passa. Ele é capaz de ter, antes de começar a andar, é capaz de ter algum delay, não é? Sim. Agora sim. Agora sim. Bem-vindos a todos a este nosso webinar, o primeiro agora deste mês. Vamos falar um bocadinho daqui da medição à gestão da experiência com o Qualtrics, com o nosso parceiro tecnológico. Vou começar por me apresentar eu, depois apresenta-se o Ricardo e depois então damos início à nossa sessão. Portanto, o meu nome é Nirali, sou Experience Designer aqui na ISO há coisa de 2 anos e qualquer coisinha. Tenho experiência em implementação de projetos com esta tecnologia e desenvolvimento de programas Vox em diversos setores. Para além disso, sou acreditada pela Qualtrics como CX Technology Consultant. E pronto, e passo a palavra aqui ao Ricardo. Obrigado, Niraldi. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Lamy, sou responsável da ISO em Portugal. A ISO existe em Portugal desde 2017. Tenho também, da mesma forma que a Niraldi, uma experiência, neste caso não na implementação, mas na negociação e na arquitetura de projetos de voz de cliente, que é o que estamos a falar especificamente neste caso, com a tecnologia e também como a Nirali, como todas as pessoas na ISO e que participam nestas implementações com estas tecnologias. Sou certificado pela Qualtrics como XM Scientist e como Solution Architect, e aqui a ideia é que cada vez mais estas certificações e estas formações são para nós fundamentais, porque a Qualtrics, neste caso que estamos a falar da Qualtrics, se move a uma velocidade tal que nós voltamos à escola novamente e é sempre. Portanto, passamos a vida a estudar, a aprender novas formas de implementar, e isso é muito bom para o nosso desenvolvimento e para que os clientes beneficiem disso. Entrando um pouco mais sobre o que é a ISO, para quem não conhece a ISO, nós somos uma consultora especializada em estratégias de experiência de cliente e de colaboradores. É a única coisa que fazemos. Oferecemos este serviço de consultoria, mas também de análise de tecnologia, e essa é uma das questões e provavelmente das formas de nos distinguirmos no mercado, é que, ao contrário de outras consultoras com que concorremos, nós não nos limitamos à fase de consultoria. Nós temos uma fase analítica muito forte, onde gostamos de assentar bem a base antes de perceber de onde é que partimos, e temos também uma componente tecnológica cada vez mais forte, porque o que estamos a ver no mercado é que toda esta gestão da experiência do cliente, muito mais do que a VOC, que é apenas um dos pilares, está a confluir para a tecnologia. Vamos ver isso mais à frente quando falarmos de Qualtrics, perceber alguns movimentos de mercado
que estão a fazer com que nós possamos ter essa forma de ver, esta nova forma de funcionar, mas para nós, na nossa forma de funcionar no dia-a-dia, nós vemos isso diariamente a acontecer. Portanto, esta é uma questão cada vez mais fundamental. Nirali, podes passar? Só para vos dar uma ideia de onde está a ISO, o que é a ISO. A ISO é de origem espanhola, tem mais de 20 anos de presença no mercado, muito direcionada para a América Latina por via da expansão natural das empresas espanholas para a América Latina, e desde há 4 anos atrás, com a entrada de Portugal, a abrir novos mercados. Para vos dar uma ideia, vocês olham para este mapa e veem tudo do lado de lá do charco, como dizem os espanhóis, mas nesta altura, para além de Portugal, obviamente, temos e estamos a trabalhar em projetos na Europa, e estamos a trabalhar em projetos em África, e muita da expansão da ISO que vai agora ocorrer, começou em 22 e vai intensificar-se em 2023, passa pela expansão através de Portugal para outras geografias. Portanto, estamos numa fase muito interessante do nosso crescimento, onde estamos a sair de Portugal para outras geografias, e isso é muito gratificante. Irali, só para vos dar uma ideia em termos de clientes e da estratégia de mercado da ISO aqui em Portugal, foi tipicamente uma estratégia de desnatação. Nós sentimos que era necessário, quando entramos em Portugal, primeiro fazer uma fase forte de evangelização do mercado em todos o que eram estes temas da Customer Experience, que em 2017, 2018 eram ainda talvez um pouco incipientes, para não dizer outra coisa qualquer, e só as grandes companhias estavam a trabalhar nesta área. O que nós fizemos foi abordar algumas dessas grandes companhias que vocês podem ver aqui, e em todas elas continuamos a trabalhar, e cada vez mais. Portanto, a questão agora é numa lógica primeiro de penetrar no mercado, agora se calhar estamos numa lógica de penetrar em profundidade nos clientes e trabalhar cada vez mais a maturidade da experiência do cliente. Obviamente que vamos trazendo outros logos para aqui à medida que vamos avançando, mas são trabalhos de continuidade e não são pequenos projetos que se vão fazendo. Não é? Isto em Portugal, para dar uma ideia também a nível internacional, que acho que é o slide que vem a seguir, para vos dar noção de que, como somos nesta altura cerca de 800 consultores a nível internacional a trabalhar nestas áreas em 18 mercados internacionais, isto faz com que tenhamos uma grande recorrência de projetos e uma grande abrangência de projetos que trabalhamos. Para vos dar uma ideia, trabalhamos mais de 200 projetos anualmente nestas áreas da Customer Experience e da Employee Experience, com grandes companhias a nível internacional. Isto aqui são apenas alguns logos, tipicamente nas áreas de banca, seguros, telcos, saúde e utilities, são os grandes blocos e os grandes setores que apostam neste tipo de metodologias e, neste caso, mais à frente também, de tecnologias. Mas o que nós estamos a ver cada vez mais a acontecer no mercado também é o que nós chamamos a democratização da experiência do cliente. Nós temos neste momento clientes ou potenciais clientes pequenos em dimensão, mas com a mesma ambição dos clientes grandes de quererem fazer a mesma coisa. E o que nós dizemos que está a acontecer nesta altura também é um pouco percebermos que, da mesma forma como há 20 anos atrás, se calhar, ter um CRM era um luxo, e hoje em dia qualquer empresa que se preze tem um CRM para gerir os seus clientes diariamente, a mesma coisa vai acontecer muito rapidamente com as plataformas de gestão da experiência, e é nisso que nós nos batemos, é nisso que temos estado a desenvolver o mercado. Passo agora a voz à Nirali, ela segue durante um pouco e eu já volto mais à frente. Olá de novo, a quem se juntou agora, sejam bem-vindos. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a gestão de experiência de cliente, passar-vos aqui quatro elementos-chave, já estou a dizer que são 4, sobre aqui uma boa gestão de experiência. Falamos então do nosso programa de VOC, do Qualtrics em si, e depois apresentaremos aqui uns casos de estudo. Relativamente a perguntas, consigo ver que há aqui a caixinha de perguntas ativa, não consigo te ver agora, mas no final respondemos a tudo, temos um tempo dedicado a isso, mas qualquer coisa, vão colocando, iremos lá chegar. Eu vou respondendo durante Ok. Eu vou respondendo. Pronto, o Ricardo vai vendo as perguntas, eu vou falando e depois trocamos. Exatamente. Pronto, então aqui para começar vou-vos fazer uma pergunta, não precisam de responder, pensem para vocês e depois mais no final
se for o caso, discutimos o assunto. Portanto, do que é que falamos quando nos referimos aqui à gestão de experiência de cliente? Eu vou-vos dar aqui uma ideia daquilo que as pessoas costumam responder, assim, quando lançamos esta questão. Muitas vezes dizem fechar gaps entre journeys de cliente, estudar a experiência que está a acontecer, estudar a experiência que queremos que aconteça, criar novas experiências, estudar as necessidades dos clientes. Isto está tudo certo, são tudo coisas certíssimas, tudo temas super interessantes, mas há aqui alguns pontos que temos de ter em atenção antes de começarmos a falar sobre esta experiência, sobre esta gestão de experiência de cliente. Portanto, não se esqueçam das vossas respostas, chegaremos lá no final. Vamos falar um bocado das interações que temos com os clientes, de quando os próprios clientes vêm e interagem com a nossa empresa. Portanto, no fundo, a experiência do cliente é aquilo que o cliente vive quando interage com uma empresa, com uma marca, com uma organização, connosco, no fundo. Isto leva a que, portanto, é aqui que as nossas empresas e organizações devem trabalhar no modelo de relação. O que é isto do modelo de relação? Não é a experiência do cliente, mas sim aquilo que nós, como organização, queremos que o cliente viva, aquilo que nós queremos que o cliente experiencie connosco. Ou seja, aquilo que o cliente leva das nossas interações, dos nossos produtos, serviços, tudo mais, com ele. O que nos faz chegar aqui a este ponto, não sei se conseguem ver o meu rato ou não, mas pronto. O que nos faz chegar aqui ao ponto seguinte, que tem a ver com aquilo que muitas vezes pensamos que os clientes podem contar a amigos, familiares, sobre nós, ou seja, tanto positivo como negativo, e achamos que é só isso que nos afeta. Na verdade, não é só isso, mas, por exemplo, aqui um exemplo, todas as entidades terceiras, fornecedores, entidades reguladoras, tudo, também eles estão a viver uma experiência connosco, ou seja, não só clientes, mas também parceiros ou fornecedores, importam para esta experiência. Ainda mais, é importante que saibamos que mesmo que não falemos da experiência, tenhamos noção de que a mesma se está a formar, quer estejamos presentes ou não, quer tenhamos noção disso ou não. É importante saber também que cada vez mais nos dias de hoje o cliente está conectado, não é? Portanto, temos redes sociais, e-mails, o cliente está atento aos comentários do Google, do Facebook, de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, dando aqui um exemplo mais prático, se eu quiser procurar um restaurante novo ou estiver a escolher um hotel, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a experiência de outras pessoas, de outros clientes que já lá tiveram. Naturalmente, se for positiva, aceito, I'll give it a shot, pronto. Se for negativa, se calhar já nem penso duas vezes e não vou ao restaurante, não vou àquele hotel. Mas logicamente vou querer saber sobre a experiência dos outros clientes no mesmo sítio, muito possivelmente, e quase certeza é com base nesta experiência que eu vou tomar a minha decisão. Portanto, tudo isto engloba a experiência e a gestão da experiência de cliente. Passei aqui um slide. Exatamente. Pronto. Partindo daqui, isto leva-nos um bocado à questão da importância de sabermos bem porque é que estamos aqui a trabalhar a gestão da experiência de cliente. Por um lado, temos uma interação e esta interação acaba por criar uma emoção, uma memória num cliente. Isto é o que eu quero que retirem aqui deste slide. Portanto, as emoções geram memórias que condicionam decisões futuras e estas decisões futuras são e impactam no negócio que estamos a construir. Dando-vos um exemplo um bocadinho mais prático, imaginemos que, no caso de uma seguradora, por exemplo, eu como cliente tenho um acidente de carro, esperemos que não, é um momento chato, já tem os seus constrangimentos, é uma situação mais delicada, e quando eu conseguir resolver todos os temas relativos a este acidente hipotético, vou ficar com uma boa memória da situação. Portanto, vou logicamente associar boas emoções a esta memória. Se o mediador com quem eu falei tratou das coisas todas e eu não tive de fazer nada, isso é ótimo. Naturalmente, se isto for o contrário, se eu tiver imensos problemas relativos ao meu carro, vou saltar de pés juntos e vou associar isto a más emoções negativas. Vou ficar com uma memória péssima deste momento.
Pronto, estes dois momentos nós chamamos de momentos de verdade e momentos de dor, só aqui um conceito que acabamos por introduzir. Vendo este mesmo cenário, imaginemos que daqui a 6 meses, ou um ano, ou o tempo que for, chega ao momento de eu renovar o seguro. Tenho aqui duas opções, ou renovar ou continuar. Naturalmente, se tiver tudo corrido bem, tudo na perfeição, vou renovar sem pensar duas vezes. Mas se for o contrário, se eu tiver tido uma má experiência, se calhar vou pensar aqui duas vezes antes de renovar. Portanto, se eu tiver tido uma má experiência, vai-me impactar, vou muito possivelmente deixar de ser cliente desta seguradora, neste caso. Independentemente das campanhas, das promoções, de tudo o que a empresa me possa oferecer, acima de tudo vão estar as minhas emoções. Portanto, aquilo que a empresa me fez sentir no momento em que eu mais precisei dela, é aquilo que vai ficar guardado comigo. Estas memórias e estas emoções estão vinculadas, posso assim dizer, à relação que o cliente tem com a marca. Ou seja, isto de um ponto de vista da seguradora, ou sou um cliente recorrente, que continua a renovar e a contratar o seguro, normalmente, ou então um cliente que se vai embora após uma primeira ou segunda subscrição, mas muito possivelmente após um primeiro mau momento, ou uma má experiência. Pronto. E é muito por isto que nós trabalhamos a experiência de cliente, para que empresas como esta seguradora, hipotética, não só tenham clientes satisfeitos, mas que sejam clientes que realmente gostem da seguradora, que sejam fiéis ao ponto de manter este contacto recorrente com a empresa. Quais são então os elementos para esta boa gestão da experiência? Vou-vos falar aqui de 4 pontos-chave que consideramos que são importantes para conseguirmos fazer uma boa gestão de experiência de cliente. E, começando aqui pela primeira, devemos estar alinhados com toda a nossa organização. Devemos todos estar a par acerca de como tratar o nosso cliente, acerca de como trabalhar as suas necessidades, alinhar principalmente em como o cliente vai ser o foco do nosso trabalho. E aqui devemos transmitir às nossas equipas e a todos os departamentos das nossas empresas que todos somos parte dessa experiência, ou seja, não é só o departamento de experiência de cliente que vai trabalhar nesta gestão de experiência de cliente, mas sim toda a empresa. Muito menos não só aquelas pessoas que lidam diretamente com o cliente todos os dias, por exemplo, as pessoas que estão atrás do balcão, ou atrás do balcão, atrás da caixa de pagamentos, pronto. A verdade é que estas pessoas têm uma interação com o cliente, mas para o cliente eles têm interagir com toda a empresa, não só com uma pessoa, mas sim com toda uma empresa. Vamos ver isto ao contrário, de outro modo. Fazendo aqui uma analogia um bocado mais informal, se virmos a coisa ao contrário, se fôssemos nós a ir falar com o cliente e ele nos dissesse coisas diferentes a cada vez que interagíssemos com ele, se calhar ia ser a mesma coisa de que o cliente falar com diferentes departamentos da nossa empresa e a nossa empresa transmitir coisas diferentes. Pronto. E é por isso que temos de ver o cliente como completo. Lá está. Daí o principal objetivo ser alinhar toda a organização, conhecer quem é o nosso cliente, como é que dentro da nossa organização podemos melhorar a sua experiência e corresponder ou superar as suas expectativas. Daí, vou voltar aqui para trás, daí aqui parecer que estamos a falar com uma parte diferente do cliente a cada vez que falamos com um departamento, e aqui já falamos com um único cliente, ou seja, o desafio aqui é trabalhar com um único cliente e não com partes do cliente. Vou falar aqui um bocado do framework que nós utilizamos aqui na ISO. Nós temos este framework muito específico, que tem 4 níveis. Vou-vos pedir para olharem aqui para esta imagem da direita, para este círculo, onde temos aqui o cliente no centro das atenções, sempre, que ilustra muito o nosso modo de olhar para as coisas, sempre com o cliente no centro, mostrando também a preocupação que temos em conhecer, compreender o cliente, as suas necessidades, tudo isto para depois podermos formar uma estratégia. O que é esta estratégia? É uma visão daquilo que nós queremos que o cliente viva connosco, ou seja, com a nossa empresa. Isto lá está, parte sempre do centro, parte sempre do cliente. Temos sempre de pensar qual é que é a maior necessidade do cliente para connosco. Internamente é algo que tem de estar bem alinhado,
Tem de passar pela pessoa atrás do balcão, sim, pela pessoa do call center também, pelo CEO também, mas também por todas as pessoas que trabalham na organização. E é para estas experiências, e para que estas experiências sejam executadas, temos de trabalhar numa proposta de valor. Portanto, o que é que temos de definir? Aquilo que o cliente vai levar consigo depois da sua interação connosco. Com os nossos produtos, serviços, todas as interações, temos de ser capazes de criar uma experiência que, no melhor dos casos, seja equivalente à sua expectativa, ou supere mesmo a sua expectativa, melhor ainda. Isto tudo, claro, sem nos esquecermos da gestão da nossa própria empresa. E aqui no nível 4, nós temos 5 tópicos. Portanto, pessoas e cultura, por exemplo, para entender se os nossos colaboradores estão satisfeitos com o seu trabalho, organização, isto porque já mencionei há bocadinho, mudança vai partir de dentro, ou seja, vai partir de dentro e vai tudo transformar-se. Sistemas ou tecnologia, ter um apoio tecnológico orientado para podermos ter esta informação de cliente. O Ricardo vai falar mais à frente sobre este tema. A medição, é importante medir para saber se estamos ou não a cumprir os nossos objetivos. É importante também passarmos de medir a gerir a experiência, tendo em conta os objetivos. Um modelo de economics que traga os seus benefícios, ou seja, sabermos o que quer dizer ao certo quando um cliente está satisfeito com a nossa empresa ou não. E por fim, um modelo de governance, ou seja, de toda a empresa, ou seja, sabermos o que fazemos com todo o feedback, como relacionamos e quem é que vai trabalhar em cada um destes pontos. É através deste framework que nós acreditamos que qualquer empresa consiga a sua diferenciação no mercado. Passamos então ao segundo elemento-chave, o segundo objetivo, ou seja, conhecer e compreender os nossos clientes com uma perspectiva de nos conseguirmos colocar no seu lugar, ou seja, sermos capazes de o entender cada vez melhor. Fazendo aqui uma analogia, os clientes não são como o Mr. Spock, regido apenas pela lógica. Temos de saber bem o valor que o cliente tem para a nossa empresa, para a nossa organização, mas também temos de saber ver o contrário, saber o valor que a nossa empresa tem no cliente. Pode facilmente encontrar na concorrência algo com que se identifique mais, por exemplo. Não são só estas 3 questões que estão aqui. Quanto custa, quais são as características e para que serve este produto, que temos de ser capazes de responder. Isto para fazer aqui a analogia de que os clientes, não é uma analogia, quer ver, não é uma analogia. Os clientes são movidos pelas emoções mais do que pela lógica, portanto, mais que tudo, os clientes são seres humanos, não é? Nós somos seres humanos, os nossos clientes também, portanto, vamos imaginar que vamos, por exemplo, ao banco, na nossa hora de almoço, e eu, como gestora daquela agência, vou pensar, ok, toda a gente tem mais tempo à hora de almoço, os clientes entenderão que terão de esperar mais um bocadinho na fila, se não quiserem, pronto, vem outra hora. Errado. Não, eu como gestora do banco, gestora de agência ou colaboradora do banco, tenho que entender o que está a acontecer e ser capaz de corrigir, ou seja, já sei que os clientes vão ter menos tempo no banco, vão com menos tempo, hora de almoço, têm pressa, tenho de ser capaz de entender as suas necessidades e encontrar uma solução, uma melhoria neste aspecto, senão o que é que vai acontecer? O que aconteceu há bocado com o exemplo da seguradora. Os clientes vão ficar mais impacientes, mais estressados, nervosos, e a experiência no final não vai ser agradável. E lá está, e depois no fim não vou ficar com uma boa ideia deste banco. Lá está, nós temos aqui o Homer Simpson que representa a emoção, e há bocadinho, para quem não conhece o Mr. Spock, é exatamente o contrário, ou seja, é regido pelas emoções, e aqui temos o Homer Simpson que é regido só pelas emoções. E o cliente é muito mais o Homer Simpson do que o Mr. Spock. Em resumo, nós somos todos seres humanos. O que nos move verdadeiramente nas nossas vidas, quer pessoais, quer profissionais, são emoções, e neste caso isto não é uma coisa que não vai mudar. Portanto, é este o caminho que devemos seguir. Leva-nos então ao terceiro elemento-chave,
que é a medição. O que quer isto dizer? Temos aqui indicadores como NPS, CSAT, SES, mas mais do que isso nós temos de saber de relacioná-los. Não só dizer o meu NPS é 70 ou 80, mas conseguir também saber o que é que este NPS de 70 ou 80 nos quer dizer, ou seja, qual é que é o insight que eu retiro disso? O que é que o meu cliente gosta mais e gosta menos na minha empresa? O que é que lhe agrada tanto para nos dar um NPS de 80, de 8? Já nos aconteceu em vários setores questionarmos isto e o cliente não saber responder. É uma coisa natural, mais natural do que parece. Vou-vos dar um exemplo, uma coisa assim mais prática. Por exemplo, temos aqui uma imagem de um carro antigo e conseguimos ver aqui o conta quilómetros, que no fundo é um indicador. Portanto, mas será que eu consigo perceber através do conta quilómetros se me falta óleo no carro? Se tenho problemas no motor? Se o meu rádio funciona, por exemplo? Na verdade, não consigo. Eu só sei que algo está mal quando se calhar começo a sentir um cheiro estranho, não é? Portanto, lá está mais um motivo. Temos de os conectar, temos de relacionar todos os indicadores e perceber se alguma coisa está mal ou se está certa. Se está certa, ótimo. Se está mal, temos de trabalhar nisso. Lá está, acontece exatamente o mesmo com indicadores de experiência. Temos de estar atentos aos indicadores de negócio, de recorrência, saber ou entender se há clientes que estão em risco de deixarem a nossa empresa. Saber o porquê, mais importante do que saber se vão deixar ou não, saber o porquê e ser capaz de agir sobre isso. Portanto, no fundo o que eu quero dizer é que aqui as métricas acabam por ser meros indicadores, tal como o conta quilómetros aqui. Portanto, nenhum dos seus indicadores por si só me vai dizer a saúde do meu carro, assim como não me vai dizer a saúde da minha empresa. Ou seja, aqui temos de fazer um modelo de economics e medir sempre a experiência e saber o valor que esta experiência tem na nossa empresa. Se eu tiver um cliente de trator, por exemplo, tenho de ser capaz de, entender o porquê da insatisfação e, 2, ativar o ciclo de close the loop para contactar o cliente, perceber se há alguma ação que possa fazer para melhorar esta experiência, de forma a não prejudicar o seu futuro na empresa. Isto leva-nos ao último ponto-chave, tem a ver com a inovação, ou seja, temos de ser capazes de desenhar produtos pensando sempre no cliente. Ou seja, quando nós criamos um produto ou um serviço novo, falando assim de um modo geral, o que acaba por acontecer, se calhar, é que o gestor de projeto senta-se com o departamento em questão, pega se calhar uns post-its que saíram do workshop de co-criação e faz outro brainstorming para saber o que é que vamos agora lançar amanhã. Produto, serviço, seja o que for. Mas no meio disto tudo, onde é que está, portanto, onde é que eu estou a pensar no cliente? Tenho de ser capaz de pôr o cliente no centro das atenções, sim. Mas como? Será que posso só dizer que o cliente prefere A ou B? Não. Nesse caso estaria muitas vezes a fazer uma assumption, que ia faltar a palavra em português, mas estaria a assumir que o cliente gosta mais de A do que de B. Não posso fazer isto. Tenho de facto de falar com o cliente, de perceber o que ele quer. Muitas vezes é mesmo falando com o cliente que eu percebo o que é que o cliente quer, o que é que o cliente precisa. Naturalmente temos de saber de ouvir, o nosso papel aqui, não só como consultores, mas também como empresas e organizações que estamos a trabalhar com o cliente, temos de saber ouvir, um bocadinho ler entre as linhas e saber muito bem analisar este feedback que vem do cliente. Vou-vos colocar aqui uma questão rápida. Queremos ter clientes ou queremos ter fãs? Um fã é aquela pessoa que é capaz de tatuar um clube de futebol no braço, extremo, que vai a todos os jogos do seu clube sem pensar 2 vezes, que tem as camisolas de todas as épocas em casa, no armário, mesmo que não as use constantemente. E é isso que nós queremos, no fundo, não é? Que quando, por exemplo, a minha família é toda do Benfica, se alguém oferecer à minha família um bilhete para o Porto Sporting, a minha família não vai. Não vai porque é do Benfica, tem outra preferência. E é isso que nós queremos, que quando o nosso concorrente tem uma campanha maravilhosa e irrecusável, queremos que o nosso cliente, da nossa marca, recuse e se mantenha fiel. Portanto, isto não é conseguido simplesmente com SLAs ou com um bom processo de reclamações, bom atendimento das reclamações, desculpem, com um processo de recuperação de clientes. Não, se queremos que as pessoas sejam
emotivas connosco, ou seja, que elas sejam nossas fãs, nós, a empresa, também temos de ser emotivas com elas. Vou-vos deixar aqui um pequeno estudo que foi feito no setor da banca. Espero que não se assustem com este número grandinho, onde 42% dos clientes afirma que abandonaria o seu banco depois de viverem uma experiência negativa. Se calhar isto é uma realidade um bocado forte, digamos assim, é o que eu vou dizer, mas se de hoje para amanhã as nossas empresas ou organizações deixassem de existir, a probabilidade dos nossos clientes se importarem não seria assim tanta. Porque 42% é um número grande, cheio, é um número redondo. E é assim, quer queiramos, quer não, temos de entender que se queremos que os nossos clientes se preocupem, temos de fazer muito mais do que aquilo que fazemos. Temos de ser capazes de gerar uma experiência positiva, única e memorável. Queremos criar um laço emocional, não só lógico, mas sim emocional. Aí sim, os clientes vão preocupar-se connosco e até vão querer que nós, empresa, não deixemos o cliente para trás. E como é que as empresas maiores empresas do mundo estão a tentar resolver isto? Muitas vezes através da digitalização da experiência. Aqui vou passar a palavra ao Ricardo. Ele vai-vos falar um bocadinho desta segunda parte. Deixa-me tentar pegar no controle. Solicitar controle remoto, solicitar, vamos lá ver. Ok. Aprovado. Acho que já está, não é? Boa. Já está, acho que já está, sim. Deixa assim à primeira, sem isto tudo abaixo é uma maravilha. Então, entrando nesta questão dos programas VOC na gestão da experiência, dar-vos nota primeiro que esta questão que a Neirali falou da digitalização da experiência e da transformação através da digitalização é uma tendência, como todos vocês sabem, mundial e a ocorrer a um ritmo vertiginoso. O que nós sentimos do lado da experiência de cliente é que temos que ter uma atenção muito grande para o que nós chamamos hoje em dia de as marcas invisíveis. O que está a acontecer neste momento no mercado, especialmente na questão das apps e muito virado à banca, é que tentam resolver tanto os problemas do cliente e fazer com que o esforço seja o mínimo possível, que a tendência a prazo, se não se fizer nada, é tornarem-se invisíveis, porque resolvem tudo o que o cliente quer fazer sem praticamente o cliente ter alguma interação que lhe permita ter algum esforço para fazer isso acontecer. Portanto, nós temos que ter atenção aqui é que o esforço para a digitalização, para trazer clientes para o digital numa lógica de diminuir o cost to serve, de ter outras formas de funcionar, é muito importante, mas que isso não nos leve a ter clientes que passam por dentro das nossas apps sem perceberem bem por onde é que estão a passar. Não é? E essa é uma questão de marca que não pode ser nunca esquecida, porque a experiência do cliente é uma característica, é uma metodologia, uma forma de funcionar cada vez mais abrangente que vai tocar em muitas das disciplinas que nós estamos a trabalhar. Não é? Mas entrando concretamente na questão da voz do cliente na gestão da experiência, o que nós temos que, isto não está a mudar, deve ser a mesma coisa que tu tinhas há bocado, Neirali, a primeira custa. Eu posso não, mudar. acho que agora não podes, não é? Tem que ser eu. Como é que isto anda para a frente é que eu gostava de saber. Já está. Afinal é mesmo. A primeira custa. Bem, dois pilares fundamentais quando estamos a falar de gestão da experiência através de programas VOC. Uma coisa é a parte de estruturação do programa de voz do cliente para preparar as empresas para a tecnologia que vão adotar. A segunda é a implementação da tecnologia e, neste caso, qual tecnologia? Nós, neste momento aqui em Portugal, embora por definição dentro do grupo ISO como um todo, nós sejamos agnósticos à tecnologia, e é uma verdade, nós somos partners de Qualtrics, como somos de Medallia, como somos de Opinator, e isto só para falar de voz de cliente, somos de muitas outras tecnologias, noutras áreas mais específicas da gestão da experiência do cliente, mas o que nós temos vindo a ver a nível internacional e especialmente a nível de Portugal, é que o Qualtrics se está a posicionar cada vez mais, não só como uma gestão integrada da experiência,
como o único sistema que tem esta capacidade, desde a fase analítica até à ação, para eu perceber o que é que vou fazer para transformar a experiência, integrado numa mesma plataforma, e falo a várias dimensões. Ou seja, se vocês se recordam, quando eu falei ao início na nossa estratégia de desnatação no mercado da ISO, na entrada, eram grandes companhias a trabalhar nisto, nós neste momento podemos ter pequenas companhias a trabalhar no Qualtrics, com os mesmo nível de features de um grande banco ou de uma grande asseguradora, e a diferenciação faz-se no custo de acesso à tecnologia, porque têm mais ou menos dimensão e querem fazer mais ou menos. Portanto, esta questão é fundamental. Nós conseguimos perceber que para que isto aconteça, as tecnologias foram tendo que se adaptar. O que o Qualtrics fez foi um caminho muito mais rápido que os outros nesta altura, e é um líder incontestado a nível mundial. A segunda questão é que os programas de voz de cliente propriamente ditos têm que ser encarados como uma ferramenta de transformação. Não vale a pena pensarmos que vamos estruturar um programa de voz de cliente e adaptar esse programa a tecnologias como o Qualtrics e pensar que isso não vai transformar a nossa organização. Vai transformar a vários níveis. Vai transformar não só porque nós vamos abrir os canais todos aos nossos clientes para que eles falem connosco e colocarmos numa posição de escuta muito mais do que numa posição de pergunta. Essa questão, quando nós abrimos esses canais todos, temos que ter a capacidade de responder às perguntas e às questões que os nossos clientes nos colocam, e por via disso nós temos que começar a estruturar a nossa organização para responder. Não vou entrar muito em detalhe nisso nesta altura, mas a lógica de, se a Nirali responde a um survey e me diz que tem um problema, eu respondo ao problema da Nirali, é o que nós chamamos de inner loop. Se tudo correr bem, eu resolvi o problema da Nirali e, portanto, ela fica um cliente que nós chamamos por motores numa lógica de NPS e vai continuar comigo durante mais tempo. Se eu não conseguir responder, sujeito-me a que a Nirali, como ela disse, em relação à seguradora, na próxima renovação, ou quando achar que sim, troque de fornecedor, de provider, do que quer que seja, de banco, de seguradora. Mas se eu conseguir começar a analisar tendências e perceber que 50 mil pessoas têm o mesmo problema que a Nirali, e eu conseguir identificar isso através da tecnologia, então eu resolvendo um problema sistémico através de um processo na tecnologia, eu resolvo o problema destas pessoas todas ao mesmo tempo. Isso é o que a tecnologia nos permite, é ganhar escala, andar mais rápido, identificar tendências e, neste caso até começar a prever comportamentos futuros com base no que está a acontecer. Portanto, tudo isto é o que tecnologias como Qualtrics, como Medallia, nos permitem fazer, neste caso Qualtrics, e com que isso tenha uma rentabilidade, uma ligação cada vez mais ao negócio através dos nossos clientes, para nós podermos começar a medir o impacto no negócio e a lealdade dos clientes. Portanto, outra questão fundamental, se isto andar... Queres que passe? Passou. Já passou. Outra questão fundamental que a Nirali já abordou há pouco ali na questão do conta quilómetros do carro é porque é que estamos a fazer isto. Não é? E nós estamos a gerir a experiência do cliente através da voz do cliente, porque nós queremos alterar para melhor e entrar no que nós chamamos de um ciclo contínuo da transformação, da melhoria da transformação do cliente, através da tecnologia. Portanto, as métricas, o que nos servem é para nós percebermos qual é o caminho que estamos a seguir. Se estamos a trabalhar num caminho certo, provavelmente as nossas métricas estão no sentido ascensional. Se tivermos alertas e métricas que estão a descer, provavelmente estamos a fazer alguma coisa mal e teremos a capacidade de intervir. O que nós temos de ter é a noção de que o que quer que façamos ou não façamos tem um impacto direto no nosso negócio, e o que estes programas também permitem fazer através da tecnologia é trazer para dentro da empresa o que nós chamamos as variáveis da experiência, que tipicamente não existiriam se nós não tivéssemos a medir esta forma dos clientes assim, interagirem connosco. Portanto, os clientes têm tipicamente muita informação operacional dentro de casa. O que o Qualtrics faz é juntar essa informação operacional com a informação da experiência e fazer com que as duas façam mais sentido numa lógica de perceber o que é que está a acontecer e também o porquê que isto está a acontecer. Não é? Vamos ver isso mais à frente também. Aí está.
Se eu vos colocar em frente um roadmap genérico em termos de gestão da experiência analítica de cliente, vocês poderão perceber que o programa de voz de cliente que está aqui muito atrás, à esquerda, na fase que nós chamamos de ouvir, ou seja, a fase de análise, é um pilar fundamental para nós. Cada vez mais nós estamos a ver, como eu vos disse, que os programas de voz de cliente são a base de onde tudo o resto parte para nós podermos gerir a experiência do cliente. Se eu não conseguir ouvir o meu cliente, eu nem sequer vou perceber o que é que se está a passar. Portanto, é o que nós chamamos quase uma condição higiênica para que isto possa acontecer. Para que isto possa acontecer, eu tenho que ter um programa de voz de cliente e, consoante a dimensão e o objetivo do cliente, uma tecnologia mais ou menos adequada a isso. Cada vez mais nós vimos isso acontecer para podermos não só desenhar os programas que são mais benéficos para os objetivos que a empresa tem e o que os clientes nos estão a dizer que está a acontecer, seja a nível do cliente, seja a nível do colaborador. Nós nesse aspecto comportamos-nos da mesma forma no sentido de que trabalhamos cliente interno é o colaborador, trabalhamos cliente externo é o cliente. E ainda assim desenhamos as jornadas da mesma forma, fazemos todo o tratamento dos nossos clientes da mesma forma, porque o que nós estamos a trabalhar, como a Nirali estava a dizer, são pessoas acima de tudo, pessoas que interagem com as nossas marcas e com as nossas empresas, estejam dentro ou estejam fora. Portanto, nós temos que ter a capacidade de perceber que a nossa forma de funcionar tende para trabalhar com pessoas cada vez mais. A tecnologia será um facilitador e não um fim para isso, também. E por via da tecnologia que nós coloquemos ou não, nós teremos mais capacidade de andar mais depressa ou menos depressa. O que está a acontecer cada vez mais é, e eu já vou à frente, acho que é no slide à frente, falar desta questão, que é o que estes sistemas, este slide era só uma passagem, estes sistemas nos permitem integrar a informação toda, não é? Integrar a informação para agir, como a Nirali também já falou antes, a questão para nós é sempre o que é que eu vou ter que fazer para transformar a experiência do cliente e como é que eu chego lá. E eu, através da tecnologia, chego lá mais depressa e chego lá de uma forma mais fácil e consigo funcionar em escala para muitos clientes, mas consigo também funcionar isto numa lógica do one-to-one, portanto eu consigo ter esta dupla forma de funcionar. O que eu não posso perder de vista é que eu não estou a trabalhar para ter uma métrica, e atenção que nós fazemos muito foco nesta questão, porque isto acontece-nos todos os dias, por mais que nós digamos isto aos nossos clientes, muitos deles ao início estão mais interessados em perceber qual é que é o valor absoluto do NPS ou do CES ou do CSAT que estão a querer medir e a olhar para o dashboard, muito mais do que para as causas raiz e para os drivers da experiência, que são o que realmente interessa. Portanto, se nós não percebermos que, se nós trabalharmos naqueles drivers e naquelas causas raízes, o NPS vai funcionar mais do que ficar a olhar para ele à espera que ele mude, a questão se não passar, alguma coisa não está a correr bem. Não é? E o que nós temos capacidade também, mais uma vez, é de, através destas tecnologias, chegar a todos os canais de relação que temos com os nossos clientes. Sejam na captura dos contactos, e eu posso fazer esta captura através de voz nos contact centers, através da captação da voz ou de uma simples captação de um QR Code a nível presencial. Hoje em dia já há questões que a tecnologia resolve de outra forma, mas ainda não são muito bem aceitos por questões de RGPDs, como, por exemplo, saber que estou a ser gravado cada vez que entro numa loja não é muito simpático para muita gente, mas em termos tecnológicos e de RGPD isso é hoje em dia perfeitamente possível de fazer. A questão é as empresas que querem não fazer ou não. Relações através de tudo o que seja modelos escritos, sejam através de e-mails, sejam através de chats, ou através do social e do digital, sejam através de canais de WhatsApp, sejam através de redes sociais completamente abertas. Hoje em dia é possível trazer toda essa voz de cliente, sobretudo o colaborador aqui é menos nesta lógica, mas trazê-la para dentro de uma tecnologia como esta, analisá-la, extrair o que são os insights e os resultados e, em cima disso, estabelecer modelos de ação para resolver problemas por um lado ou para fazer com que, por exemplo, promotores entrem em campanhas específicas para eles, porque nós sabemos que têm um determinado comportamento que é diferente de um detrator, onde eu estou tipicamente a resolver problemas. Não é? Portanto, nós consideramos que nesta altura, no mercado português, com certeza, a nível internacional, nós vemos isso também acontecer, mas no mercado português, com certeza,
ISO e Qualtrics em termos de consultoria de modelos mais a tecnologia, tem-se revelado uma aposta que deu frutos e que dá sobretudo frutos para os clientes. Uma coisa é nós acharmos que isto está tudo a funcionar muito bem, outra coisa é nós próprios, como costumam dizer os americanos, walk the talk, e portanto nós fazemos a avaliação dos nossos próprios projetos juntos dos nossos clientes, nós medimos NPS dos nossos clientes connosco, da mesma forma como eles medem através destas tecnologias com os seus clientes, e a nossa média de NPS está entre o 9 e o 10 em termos de operacionalização de projetos, o que é para nós um motivo de satisfação enorme. Isso também quer dizer que não é só o nosso trabalho que ficou bem feito, quer dizer que a tecnologia está completamente adotada dentro das companhias e que estão a trabalhar com ela também, e que isso está a trazer resultados. Nós temos desde empresas que sabem exatamente o que está a acontecer, a outras que pelo seu estado de maturidade não têm ainda uma ligação tão direta entre resultados e o impacto no negócio, mas frases como: eu sei que todos os bons resultados que nós estamos a ter a nível da empresa estão de alguma forma ligados ao que nós estamos a fazer a nível da gestão da experiência do cliente, mas eu não consigo fazer uma ligação direta entre uma coisa e outra. Isso é apenas um passo até chegar lá. Já estamos a trabalhar com clientes nesta lógica dos economics, mas não se trabalha esta fase num primeiro ano ou num segundo ano de uma adoção de uma tecnologia como estas. É preciso ganhar alguma massa crítica em resultados para começar a trabalhar nestes modelos. De qualquer forma, isto tem funcionado muito bem. Nós queremos que vai ainda funcionar melhor, porque o que Qualtrics está a fazer neste momento no mercado, a nível de avanço tecnológico face a outros partners, nos está a deixar essa garantia que isso vai acontecer. Já carreguei outra vez nisto. Enfim, vamos ter isto a cada slide. Não é? Sinto desta vez, ele não mudou mesmo. Agora sim. Já mudou. Isto era o que eu vos queria falar em termos do que é o avanço de Qualtrics. Qualtrics, que é Qualtrics tradicional, imaginem, já falamos de Qualtrics tradicional a esta altura, é o que está aqui à esquerda, e Qualtrics é neste momento o líder incontestado em Experience Management, portanto em gestão da experiência de cliente e também em colaborador, mas não estamos a falar de colaborador aqui, estamos especificamente a falar de gestão de experiência de cliente. E apenas durante o ano de 2021, para vocês tenham noção, apenas durante o ano de 2021, Qualtrics passou de gestão e captação da voz de cliente para se tornar, no que eles hoje em dia se chamam, em termos de posicionamento, o sistema operativo da gestão da experiência. Portanto, o salto é brutal e o salto tem a ver com estas duas aquisições, estes dois movimentos de aquisição que eles fizeram no mercado. Por um lado, a UserMind. A UserMind é também o líder, ou era o líder mundial em Customer Journey Orchestration. O que é isto? Isto é trabalharmos a construção e a gestão das jornadas dos clientes dentro da tecnologia. Mais uma vez, pode ser numa lógica one-to-one, pode ser numa lógica de segmentos ou de clusters, ou do que quer que seja. O que eu tenho a capacidade de perceber é que eu já não vou ter que fazer durante muito mais tempo o que são as minhas jornadas de cliente, o desenho das jornadas de cliente por fora da tecnologia e pô-las lá para dentro de uma forma mais ou menos ad hoc. Eu já vou ser capaz de gerir essas próprias jornadas de cliente através da tecnologia. Isso, um primeiro passo. Um segundo passo foi, mais uma vez, outro líder mundial, adquirir um outro líder mundial. Isto foi tudo entre agosto e dezembro do mesmo ano, 2021, para vocês terem uma ideia, em que a Qualtrics fez estes dois movimentos de aquisição no mercado e ditou a tendência no mercado. Portanto, o Clarabridge era o líder e é o líder incontestado a nível mundial em AI-Based Text Analytics, mas o que nós costumamos chamar é voz não estruturada. Portanto, tudo o que é voz não estruturada, redes sociais, voz para texto, tudo o que é possível digitalizar, a Clarabridge consegue trazer para dentro da tecnologia e analisar e propor soluções. Portanto, era um movimento natural entre o que era o líder da voz estruturada, que era Qualtrics, e o líder da voz não estruturada, que isto acontecesse. Hoje em dia, e acho que isto está aqui exatamente neste próximo slide, hoje em dia temos esta plataforma integrada, onde o que era, mais uma vez, o que nós chamamos o Qualtrics tradicional, nesta altura eles chamam de Qualtrics Engage, portanto toda a capacidade de eu ouvir os meus clientes através de voz estruturada, portanto os surveys que eu envio ou que os canais que eu abro para o cliente ter comigo. E outra coisa é
o que o Clarabridge veio acrescentar, que é a voz não estruturada que eles chamam nesta altura o XM Discover, e que é a capacidade de trazer tudo o que é outro tipo de voz para dentro da tecnologia. Por via disto, o Qualtrics desenvolveu-se muito mais e hoje em dia a capacidade de ter uma visão 360 de cliente ao nível da experiência é uma realidade. De qualquer maneira, é uma realidade em termos de gestão da experiência do cliente, mas para vos dar uma ideia sobre a abrangência da gestão da experiência do cliente, eles fizeram desde o início o que é a customização da plataforma para gerir áreas específicas. Portanto, temos uma lógica de gestão de marca através do Qualtrics Brand XM, e o que aqui fazem tipicamente é perceber no mercado qual é que são os benchmarks que existem e de que forma é que as várias companhias se relacionam umas com as outras ao nível da marca. Tipicamente estudos de mercado que trazem para dentro da Qualtrics e conseguem fazer isto acontecer. Da mesma forma como o fazem aqui embaixo à direita com o que eles chamam o Product XM, e mais uma vez tudo o que é as áreas de research podem ser trazidas para dentro do Qualtrics e gerir research de produtos, research de comunicação, de publicidade, o que quer que seja, tudo para dentro do Qualtrics. Nós temos inclusive um cliente nosso que abdicou das agências de research com que trabalhava, colocou tudo dentro do Qualtrics e faz a gestão própria da sua área de research, e isto é cada vez mais o que nós vemos a acontecer lá fora. O Customer XM é o que nós temos estado a falar, é a gestão da experiência do cliente propriamente dito, e tudo isto com cada vez uma maior ligação ao que é a gestão da experiência do colaborador, ao ponto de existir neste momento, que nos foi apresentado mesmo antes do verão e que nós estamos a trabalhar em termos de formação para poder colocar no mercado, o que eles hoje em dia já chamam de Cross-XM, e que é a ligação entre o Customer XM e o Employee XM, de forma a que nós possamos perceber imediatamente o impacto de uma disciplina noutra e perceber aquilo que nós apregoamos todos, que é a gestão da experiência do cliente, começa na gestão do colaborador. Portanto, colaboradores motivados, engaged, como dizem os americanos e ingleses, com a companhia, prestam tipicamente uma melhor experiência ao cliente, e nós todos percebemos, pelo senso comum, que isso funciona dessa forma. Em termos de implementação num processo Qualtrics, para vocês terem a noção, nós temos estas 4 fases, se quiserem, sendo que a quarta é, para nós, ISO, uma nova fase, e eu explico-vos um pouco porquê. O que nós fazemos tipicamente na implementação destas tecnologias é, primeiro, saber onde é que estamos no cliente, saber qual é que é o grau de maturidade do cliente, saber que tipo de programa de voz clientes têm já implementado. Ninguém parte de zero, todas as empresas têm alguma forma de falar com os seus clientes e fazem-no cada vez mais. A questão é de que forma é que o estão a fazer ou com que tecnologia é que o estão a fazer. Nós temos clientes a partirem de zero sem nenhuma tecnologia, mas temos clientes em que estamos a substituir outras tecnologias, e essa é uma questão que tem sempre a sua relevância. O que nós temos que fazer é, nesta fase 2, desenhar o melhor modelo para assumir a adoção do Qualtrics, mas também para adaptar o que são os processos de voz de cliente que já tinham, para que saia o melhor modelo possível para cada um dos clientes. Não existem modelos standard, o que existe são adaptações do que são os melhores modelos para trabalhar com uma tecnologia. Depois a tecnologia em si vai exigir uma série de comportamentos, mas isso já é numa fase em que já estamos a trabalhar dentro destes programas de voz de cliente com a implementação da tecnologia. E depois, nesta fase 3, a implementação do suporte tecnológico propriamente dito, neste caso o Qualtrics. O que nós fazemos nesta fase é treinar as equipas dos clientes para que funcionem connosco uma lógica de co-criação na implementação da tecnologia e fazer com que se sintam o mais autónomos possível, o mais rapidamente possível. A lógica aqui é que ISO não vai ficar a fazer acompanhamentos nos clientes para a implementação da tecnologia, porque ela é muito fácil e muito intuitiva. Portanto, nós temos que dar o suporte mínimo ou máximo, consoante cada um dos clientes queira, para fazer as primeiras implementações, e depois o cliente seguirá sozinho. Esta fase 4 eu digo que é uma fase nova, porquê? Porque tipicamente o que nós fazíamos era desenhar o modelo de voz cliente, implementá-lo, implementar a tecnologia com base nesse modelo, o cliente ficava autónomo, nós saíamos. Mas neste último ano, 2021, e agora também tendo reflexo em 2022, o Qualtrics andou para a frente de uma forma tão rápida
que nós temos clientes a virem ter connosco e a dizerem: Iso, nós precisamos da vossa ajuda para nos fazerem uma gestão da nossa licença e da nossa tecnologia e da nossa forma de tratar a experiência do cliente, porque nós não conseguimos andar à velocidade que o Qualtrics anda. O que nós estamos a ver mais uma vez a acontecer é, da mesma forma como eu disse há pouco, que há 20 anos atrás não havia CRMs ou havia muito poucos e agora são um dado adquirido em quase todas as empresas e existem agências e consultoras a trabalhar com os clientes nesse aspecto, da mesma forma isso vai acontecer na gestão da experiência do cliente. Vai haver, da mesma forma como agências de publicidade e consultoras, a trabalhar numa lógica de advisory e support, a experiência do cliente, para gerir este tipo de tecnologias. Nós já o estamos a fazer com mais do que um cliente e com mais do que um cliente que vem ter connosco e nos pedem essa ajuda, precisamente porque cada vez é mais desafiador fazer esta gestão da experiência do cliente quando estamos a falar de milhões de clientes, de dezenas de touchpoints e de formas de integrações com até as tecnologias, seja a montante, seja a ajustante, que são de certa forma complexas. Agora, se nós olharmos um bocadinho para o que é a gestão da experiência e refletirmos nas nossas organizações, nós podemos ver ou rever-nos em algumas destes desafios que aqui existem. Claramente que qualquer um de nós, nas nossas companhias, nos podemos rever nisto, né? Seja ali ao centro, que eu olho logo ali para o centro, o cliente não é o foco das ações, é tipicamente uma das questões, a centralidade do cliente é uma das questões mais relevantes nesta altura, a questão típica de nós nos colocarmos no papel do cliente faz com que seja completamente diferente a forma que nós olhamos para os problemas, e isso é obviamente importante. A questão do investimento em plataformas ou em recursos é obviamente uma questão cada vez mais fundamental, quando nós estamos a trabalhar nesta lógica de gestão profissionalizada da experiência, numa lógica de nós temos que desenhar as nossas próprias formas de passar a experiência, porque não queremos que isso fique na mão de pessoas ou fique numa lógica de pouca como é que eu vou dizer, de pouca estruturação. Nós temos que trabalhar e afetar recursos a isso, e nós estamos a ver cada vez mais departamentos de gestão da experiência do cliente a crescerem nas organizações. Nós vemos constantemente pelo LinkedIn procura de profissionais de gestão da experiência do cliente cada vez mais, e não estamos a falar de customer service, estamos a falar da gestão alargada da experiência do cliente. Portanto, tudo isto começa a acontecer. Mas existem muitas lacunas em termos de áreas de especialização, lacunas em termos de eficiência na gestão ou nos custos que nós não antecipamos que estejam escondidos em determinados silos, na questão da reação em vez da proatividade. Tudo isto, como é que isto me saltou? Geraldo, foste tu? Fui eu? Não. Não? Isto ficou pequeno de repente, não sei se fui eu, mas eu não estou a mexer nisto. Que não assim? Agora sim, agora está bom. Agora está bom. Pronto, isto são, de qualquer maneira, são questões que nós temos que levar em consideração numa lógica de gestão, não é? E a questão cada vez mais é essa. Nós já não tratamos experiência do cliente numa lógica de customer service, isso já passou há muito tempo. A questão da gestão da experiência do cliente nesta altura é uma área de gestão da empresa como outra qualquer, não é? E, mais uma vez, nós vimos isso acontecer com os nossos clientes. Nós vemos clientes que vêm da área de qualidade para a área da gestão das operações, para a área da gestão de experiência de cliente. Nós vemos áreas de operações a entrarem na experiência de cliente. Nós vemos marketing a tomar conta de experiência de cliente. Depende da organização de cada uma das empresas, mas o que nós vemos sim a acontecer é gestão da experiência do cliente, cada vez mais a ser uma forma de trabalhar. E tivemos a agradável surpresa de ver, eu não vou dizer o nome, mas ainda esta semana estávamos a comentar isso lá, aqui na ISO, que é, vimos recentemente, e nem sequer é cliente nosso, portanto até podia dizer o nome porque não tem nada a ver connosco, não tivemos nada também a ver com isso, vimos um CXO, ou seja, um Chief Experience Officer, sentado no board de uma companhia, com um lugar na administração a trabalhar a experiência do cliente, não é? Isso é o que nós estamos a ver, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, acontecer muito rapidamente, mas é muito bom ver isso acontecer em Portugal, para além de outras posições mais ou menos executivas que nós vamos vendo a trabalhar nesta área.
E aqui vou eu outra vez a tentar conquistando para a frente. Esta nunca me tinha acontecido. Andar um bocadinho mais para a frente e falar da questão dos benefícios do Qualtrics. Logo à cabeça, esta questão em termos de dados. A quantidade de informação que a gestão da experiência vos vai gerar, acreditem ou não, é brutal. E isso só vai acrescentar complexidade se não for gerido em termos de tecnologia a todos os outros repositórios de informação que vocês já têm. Portanto, o que existe nesta altura e que Qualtrics faz bem é, Qualtrics posiciona-se como um layer de uma interface entre o que são os vários repositórios de informação que todas as empresas têm e as outras formas de funcionar nesta altura cada vez mais ágeis, onde nos vamos relacionando. Sejam os WhatsApp, sejam os Teams, sejam os Jiras, sejam os Zendesks, o que quer que seja de plataformas que nós usamos, os Slacks da vida, para nos conseguirmos relacionar uns com os outros da forma mais ágil possível, Qualtrics faz a ponte entre essas duas situações. Portanto, capta a voz em tudo, em todos os locais onde ela seja possível captar e gera as ações onde quer que seja, integrando-se com todos os sistemas. Para nós, isso vem de encontro à nossa filosofia de quanto mais informação eu tiver sobre o cliente, menos eu preciso lhe perguntar. E por via disso, o que nós dizemos tipicamente em média, nós devemos ser capazes de desenhar surveys para os nossos clientes que demorem em média 30 segundos e tenham 3 perguntas. Se isto acontecer desta forma, quer dizer que muita da informação que eu preciso saber para gerir a experiência do meu cliente, eu já a tenho e estou a saber utilizá-la. Porque outra coisa eu já a tê-la num silo qualquer onde eu não tenho acesso e, portanto, tanto me serve eu tê-la ou não, eu vou ter que perguntar outra vez. Não é? E todos nós sabemos o que isso implica na gestão da experiência do cliente. Portanto, o que nós fazemos é ter essa capacidade de juntar estes dois mundos. A Operational Data, a OData e a Experience Data, para trazê-la para dentro de uma mesma plataforma e poder geri-la. Depois, a segunda questão é, para que é que eu faço isto se eu não conseguir democratizar este indicador da experiência? Portanto, o que eu vou fazer é colocar à frente de cada uma das pessoas a informação que ela precisa para para tomar decisões e gerir a experiência do cliente ao seu nível. Portanto, nós estamos a fazer isto numa lógica que nós chamamos de role-based dashboards, ou seja, nós colocarmos à frente de cada uma das pessoas a informação que ela precisa e não mais do que essa, aos vários níveis, para poder geri-la e para poder atuar em cima dela. Não é? Depois que isto sejam modelos facilmente escaláveis, e aqui é fácil de perceber, a questão para nós, ISO, é transformar os programas dos nossos clientes de uma forma tão fácil que para eles, quando nós saímos, é fácil de escalar o modelo para outros touchpoints, criar touchpoints, analisar jornadas, o que quer que seja, dentro da tecnologia, pela transformação da organização que nós colocamos através da tecnologia. Isso é facilmente feito desde que exista, pela parte dos clientes também, essa capacidade de se adaptar entre o que era a realidade que tinham e o que é a realidade que vão passar a ter, mas isso é uma questão que nós fazemos muito foco em que aconteça. Depois, na tal lógica que nós temos capacidade de analisar primeiro de onde vimos, nós perceber exatamente onde é que existem os maiores gaps na experiência, para que nós possamos saber o que é que queremos medir. Portanto, se nós tivermos umas jornadas de cliente bem desenhadas, nós iremos perceber quais são os momentos críticos e serão esses que nós queremos medir. Nós não vamos querer medir tudo, porque nós vamos criar o que se chama a survey fatigue nos clientes e eles cada vez vão responder menos, portanto as nossas taxas de resposta e de conversão vão se ressentir. O que nós queremos ter é a capacidade de perceber que eu tenho absolutamente que medir determinados touchpoints que são críticos na minha jornada pelo que o cliente me diz e saber o que é que eu vou fazer neles e ter a capacidade de, através das métricas, perceber se estou a trabalhar no sentido certo. Não é? E depois, cada vez mais, isso é uma questão que está a acontecer não só na ISO a nível de consultoria, mas também na Qualtrics a nível de desenvolvimento de produto, é a capacidade de especialização. E vou-vos dar um exemplo que vocês vão perceber, um exemplo que já estamos neste momento a trabalhar e que nós chamamos de Fan Experience. Nós estamos neste momento a trabalhar Fan Experience na área desportiva, porque Qualtrics especializou isso e através dos Estados Unidos eles começaram a trabalhar com a PGA, com o PGA Tour, com a NFL, com a NBA, com os grandes clubes americanos nisso, e neste momento
estão a fazê-lo também já na Europa, começaram pelo futebol, mas estão neste momento a gerir a experiência dos fãs desta mesma forma. Isto é um mundo brutal, aquela questão, para quem gosta do futebol típico dos resultados, se a bola bate na trave e entra e se o vende o jogador ou não. Neste momento existe uma capacidade muito maior de poder gerir todas as áreas laterais do negócio que não são propriamente a parte desportiva, através do contacto com os fãs. E seja a nível do país, ou seja transnacional, porque aqui a questão com a tecnologia, numa lógica a software as a service na cloud, é que eu chego a todo lado. E, portanto, eu não preciso de estar a falar com um fã que esteja aqui ao lado, se eu estou a falar com ele numa lógica de uma app ou de uma rede social ou num canal de YouTube ou o que seja, eu posso estar a relacionar-me com ele em qualquer parte do mundo. Nunca mais quero fazer esta coisa de assumir a gestão do dito cujo. Vou andar um bocadinho mais rápido isto, porque isto é demasiado técnico e não cabe aqui. Como eu vos disse, Qualtrics nesta altura posiciona-se como o sistema operativo da gestão da experiência, desde o desenho da experiência até à melhoria contínua lá no fim, e através de 3 grandes áreas. Uma área que é o XID, e que é a área que eles chamam como se fosse o sistema nervoso da tecnologia, onde vai captar toda a voz onde quer que seja, e isso já vamos ver um pouco a seguir. Depois uma segunda área, que é como se fosse o cérebro, que é a área do IQ, que tem várias sub-áreas lá dentro, e que no fundo permitem compreender a informação, modelizar a informação e perceber onde é que estão os insights para eu trabalhar. E por fim, e esta é a grande capacidade de distinção do Qualtrics face a outros, fazer com que isto desenvolva uma cultura de ação nas empresas. Ou seja, o objetivo não é eu ficar com o conhecimento ou a saber ou a ter a métrica, o objetivo é eu fazer alguma coisa com isto e que isto se faça tudo dentro da mesma tecnologia. Portanto, desde que eu capto a voz até que eu faço a ação, abro o ticket, fecho o ticket, vejo o que é que aconteceu, eu tenho a capacidade de gerir tudo isto dentro de uma mesma plataforma. E isso faz uma grande diferença e tem sido um diferenciador grande da Qualtrics face a outros. E aqui fica mais ilustrado para vocês perceberem, na lógica do XID, Qualtrics capta tudo em todo lado. Neste momento é capaz de captar a voz em tudo o que sejam sistemas, porque se relaciona com eles em termos de integração, e depois de processá-los de uma série de formas que já vamos ver um bocadinho mais à frente como é que é, tem a capacidade de distribuir a informação, seja por que forma for, nos vários sistemas que os clientes estejam ou não a utilizar, para poder dar um avanço grande em termos de transformação da experiência. Por via disto, cria-se o tal círculo virtuoso, onde eu vou, através da tecnologia, gerindo a experiência do cliente da melhor forma possível. Dentro do tal IQ, existem estes cinco formas de trabalhar o IQ. TextIQ trata-se, no fundo, de trabalhar tudo o que são os campos abertos da informação, portanto, trazer tudo o que é texto para dentro do Qualtrics e perceber o que é o sentimento, o que é o esforço, de que forma é que as respostas abertas nós conseguimos trazer para dentro da tecnologia e trabalhá-las. O StatsIQ permite-nos procurar correlações entre variáveis de uma forma fácil, sem ter que ser um data scientist para o fazer, e poder procurar a informação onde ela exista, ou fazer correlações de variáveis que eu podia não estar desperto para que tivessem algum tipo de correlação, portanto buscar valor nos dados. O VoiceIQ faz o mesmo que o text, mas trazendo de voz em vez de ser do texto, portanto a capacidade de tudo o que sejam informações de voz digitalizadas transformam-se em texto, e a partir daí, da mesma forma como no TextIQ, eu retiro a informação de contact centers, o que quer que seja, que esteja indexado a voz. O DriverIQ o que faz é priorizar, em termos de matriz, o que são os drivers da experiência que mais afetam e que os nossos clientes nos dizem que são os mais importantes. Portanto, em vez de nós estarmos com um trabalho grande de tentar perceber que tipo de drivers é que eu devia estar a trabalhar, o que o Qualtrics faz através do DriverIQ, assim que esteja parametrizado, é dizer que provavelmente este driver é o que devia estar a trabalhar, porque é o que os vossos clientes vos dizem que é o mais importante.
e não aquele que, embora possa ter alguma relevância para vocês enquanto companhia, para os vossos clientes não é tão relevante assim e, portanto, não impacta tanto o NPS ou não impacta tanto o SAT ou o SAT ou o que quer que seja. E por fim, um predict. O predict IQ é construir modelos preditivos, tem modelos preditivos de base que têm que ser parametrizados, mas, por exemplo, o modelo churn, onde nós podemos trabalhar todas essas variáveis, correlacioná-las muito facilmente e perceber qual é que é o impacto previsível no churn. Tudo isto trabalhando, mais uma vez vos digo, tudo isto trabalhando ao nível das equipas de negócio das empresas e, portanto, não sendo preciso serem formados em estatística para trabalharem nestas áreas, obviamente que ajuda a ter uma cabeça virada para dados mais do que ser um criativo, mas eu diria que qualquer pessoa é capaz de tirar partido desta informação. E para que é que nós fazemos isto enquanto empresas? Obviamente porque nós queremos melhorar os resultados das nossas empresas. Não é? É fundamental, embora tudo isto que nós falamos possa ser mais ou menos subjetivo, numa lógica de experiência, de NPS que trata a recomendação, de CSAs que trata o esforço e por aí fora, tudo isto é enquadrável em termos de impacto no negócio, não é? A vários níveis. Obviamente, logo, se quisermos trabalhar a nível de melhoria na eficiência operacional, por via de nós percebermos que tipo de situações, de drivers ou de causas raiz nós temos que trabalhar, nós vamos estar sempre a melhorar numa lógica de eficiência operacional. Por via da melhoria da eficiência operacional, eu vou reduzindo custos, e isso é obviamente um impacto direto na operação. Por outro lado, tudo o que seja trabalhar NPS vai trabalhar a recomendação e por via disso trabalhar a lealdade. Portanto, a partir do momento em que eu estou a trabalhar estes indicadores, eu vou ter a percepção de que eu vou estar a trabalhar ao mesmo tempo o Customer Lifetime Value. Eu sei que um promotor tem maior valor do que um trator, o que eu tenho que ser capaz de saber é quanto é que me vale um trator, quanto é que me vale um passivo, quanto é que me vale um promotor, para eu depois poder perceber qual é que é o incremento no negócio por eu incrementar 1% de tratores para promotores, por exemplo. Todas estas variáveis são capazes de serem trabalhadas e isto faz com que eu possa tomar decisões de negócio em cima deste tipo de formas de funcionar. Ou seja, se eu conseguir perceber que, por via de eu trabalhar, um exemplo muito comum e que está no site da Qualys é a JetBlue, que é uma companhia de aviação, alguns conhecerão ou não. A JetBlue tem perfeitamente ciente, e está nos seus resultados de negócio, que 1% de incremento de um detrator para um promotor equivale a mais 4 milhões de dólares no final do ano, em termos de bottom line. Portanto, esta ligação direta ao resultado faz com que eles permitam tomar decisões sobre o que é que eu vou fazer para ter mais 1% de promotores em vez de tratores, porque eu sei que isso me gera resultado de negócio. Não é? Depois, a questão de, mais uma vez, por via da eficiência operacional, eu começo a ter todos estes resultados disponíveis aos vários níveis da organização. Portanto, eu não preciso de funcionar numa lógica de reporting, quando eu posso funcionar numa lógica de dashboards personalizados. Mais uma vez, exemplos, empresas como a Apple, como a Google, por exemplo, têm, como a Amazon, todos os colaboradores destas empresas têm um dashboard personalizado e um acesso a Qualtrics. Não é? Todos. E não é que elas tenham 4 ou 5 pessoas a trabalhar, não é? São centenas de milhares de colaboradores, todos os colaboradores têm um dashboard de Qualtrics próprio. Ou seja, todos eles sabem qual o impacto para a gestão da experiência que têm e não é por acaso que estas empresas são frequentemente apontadas como benchmark internacional da melhor forma de gerir a experiência. Não é? E por fim, a questão dos indicadores. Obviamente que nós temos que ter indicadores para poder gerir, se não tivermos indicadores não sabemos se estamos a andar para cima ou para baixo e estamos a trabalhar no sentido certo. Portanto, tudo o que são a capacidade de ter estes indicadores disponíveis a toda a hora para nós podermos trabalhar aos vários níveis é fundamental. Não é? Obviamente que eu preciso de perceber depois, quando estou a trabalhar nisto, que dependendo do número de promotores que eu tenho ou não, eu vou direcioná-los para campanhas de cross-selling ou vou criar campanhas de cross-selling. O que eu tenho que saber é que, de acordo com a informação que a experiência me está a gerar, eu trabalho com clientes de forma diferente apenas pela gestão da experiência, também. Independentemente do valor que eles tenham. Obviamente que eu vou começar a correlacionar dados. Se eu tiver um promotor com um grande lifetime value, eu vou dar muito mais valor
do que se tiver outro tipo de cliente, em termos de campanhas, mas se eu tiver, por exemplo, um detrator com um grande lifetime value, aí sim os alertas vão disparar todos, porque eu estou em risco de perder um cliente importante. Não é? Aqui, isto é já entrar a um super nível de detalhe, mas a questão para vocês nesta altura, é terem a ideia de que começar a trabalhar a gestão da experiência do cliente é um caminho que se faz, não é uma tempestade que vos vai mudar tudo de um dia para o outro, como dizem os nossos colegas espanhóis da ISO, é o que eles chamam de chuva fina, e é isso que vai fazer com que a mudança aconteça. Nós, para trabalharmos a experiência do cliente, estamos a trabalhar a vários níveis, e nós temos que saber, nesta fase, avaliar de onde é que nós vimos e desenhar o que nós queremos entregar, mas depois temos que saber também colocar isto em prática. Portanto, distribuir a informação, distribuir os surveys, de que forma, por que canais, a que horas, quais as criatividades, de que forma é que eu faço isso acontecer, é tão fundamental como desenhar tudo antes. E para isso acontecer, depois a questão também de conhecer os meus clientes, saber segmentá-los pelas variáveis da experiência, perceber que eu tenho que tratar de modo diferente um promotor, um passivo ou um detrator, e fazer com que eu otimize esta informação toda é fundamental, porque eu vou querer estar sempre numa lógica de escalar os programas, de ampliar a minha base, e funcionamos sempre numa lógica primeiro, uma lógica de piloto, seja um ramo de uma seguradora, seja a área de um crédito de habitação de um banco, seja uma área de B2C numa telco, por exemplo. Tudo isto nós fazemos de uma lógica de cocriação, trabalhando com os clientes, mas eles depois têm que ser capazes de, quando nós saímos, escalar estes programas, continuar a andar para a frente sozinhos e gerirem a tecnologia. Portanto, é uma questão de maturação contínua, em que nós, tanto o ISO como o Qualtrics, acompanhamos os clientes ao longo desta jornada, tanto quando eles o queiram, obviamente, mas fazendo com que isto seja um processo, e é um processo que tende a ser longo. Então, nós temos clientes que estão connosco praticamente desde o início, temos clientes que acabaram de entrar. O que nós temos a garantia pela voz dos clientes que estão connosco é que, uma vez que entram nesta lógica, é muito difícil sair pelos resultados que vêm a acontecer e pela forma como isto vos permite transformar a experiência do cliente, que é o que interessa. E, por fim, dois casos de estudo, só para terem um pouco uma ideia de formas de funcionar. Dou-vos um caso de telecomunicações, uma empresa que trabalha connosco e que já leva mais de 3 anos a trabalhar a voz através do Qualtrics, tendo começado por trabalhar touchpoints transacionais ao longo de uma jornada de cliente de B2C, e começando também nessa altura a trabalhar em medição relacional, para não esquecer que nós podemos sempre estar a trabalhar pelo menos a 2 níveis, não entrando já na questão do benchmark, e que é eu trabalhar a voz do cliente em cima de cada uma das interações que eu tenho com ele, portanto das transações, é o que nós chamamos do transacional. Portanto, eu quero saber o que é que aconteceu com aquela transação, se tudo correu bem, e ter aí a capacidade de medir, mas eu quero também perceber qual é que é o estado da saúde da minha relação com os clientes ao longo do tempo. Não é? Portanto, eu tenho sempre esta medição a estes 2 níveis. Ao fim destes 3 anos, já estão a implementar touchpoints digitais, já estão a implementar touchpoints em loja e já estão a considerar os contact centers para começar a avançar. Também numa lógica B2B, mas ainda não está tão avançada nesse aspecto. Mas aqui, mais uma vez, se vê o que é a lógica do escalar e de avançar. Demoraram 3 anos a chegar aqui, mas ao fim de 3 anos estão prontos para dar o passo e estão completamente autónomos na tecnologia, fazem-no sozinhos. Não é? Obviamente que foram já identificadas várias áreas de melhoria. A primeira, como é que passam de uma lógica do que nós chamamos o near real time para o real time. Portanto, a questão de poder começar a trabalhar muito rapidamente dentro da tecnologia, ainda que eu não consiga integrar os meus sistemas todos e o tenha que fazer com alguma manualização. Neste momento, esse caminho está completamente desbravado. Obviamente, a questão da redução do cost to serve pela questão da digitalização de processos, a partir do momento em que entra na questão da medição digital, poder perceber que quanto mais eu conseguir migrar para o digital, menos custos eu tenho na minha operação,
mais eu consigo libertar recursos para outras áreas. Obviamente que a questão da informação qualitativa é cada vez mais fundamental numa lógica de perceber de que forma é que eu trato questões qualitativas que não me aparecem nos dashboards, mas que existem no que o cliente nos vai deixando em campos abertos, e portanto se eu não tiver os text IQs a funcionar, eu não consigo tirar essa informação. E depois obviamente a questão do close loop. Olha, agora aqui não era para andar, andou para a frente. A questão do close loop, tanto inner como outer, como lógica de resolver os problemas dos clientes de uma forma primeiro individual e depois avançar para uma forma sistémica. Tudo isto é uma forma de trabalhar muito baseada no que é a estruturação do processo de voz de cliente para tirar o maior partido possível de uma tecnologia como Qualtrics. E por fim, um caso da banca, também um banco que iniciou o processo de transformação, neste caso, como foi há pouco, existe neste caso um banco que vinha do departamento de qualidade, evoluiu para o departamento de avaliação da Customer Experience e passados 3 anos também da adoção do Qualtrics, já temos uma área, já tem uma área executiva de Customer Experience, em que tem 4 áreas por baixo, portanto o alargamento das competências foi exponencial com a gestão da experiência do cliente, com o objetivo de responder, por exemplo, ao que era um desígnio da administração, ser o banco número 1 em Portugal em NPS e tornar-se uma referência na experiência de cliente em banca. Isso é, neste momento, um dos objetivos deste banco, que o coloca dentro e coloca-o também em qualquer momento de apresentação de resultados, sempre esta questão é falada. Portanto, a gestão da experiência do cliente tornou-se uma área cada vez mais importante dentro do banco e é medida em termos de resultados, tanto em termos de NPS como a questão dos outros indicadores bancários. E deixo-vos aqui, peço à Nirali que faça este bocadinho, que é só este último slide, mas o que nós queríamos deixar-vos era a indicação de que temos neste momento abertas, já estão abertas? Nirali, agora não sei. Acho que sim. Sim. Creio que sim. Inscrições para a nossa certificação em Customer Experience. Nós trabalhamos a este nível, tanto em Customer como, e é uma grande novidade que vos damos agora, vamos abrir também, já no início de 2023, a certificação em Employee Experience. Portanto, este trabalho a nível de maturação dos conceitos e da certificação de profissionais é uma coisa que já fazemos. Esta é a terceira, não é a segunda? É a terceira, está aqui a segunda, mas é a terceira. Exatamente. Esta é a terceira edição. Que fazemos, terceira desde a pandemia, porque já fizemos 2 antes, mas consideramos quase como tendo renascido estas certificações, porque tiveram que ser completamente revistas, mas de qualquer maneira é a 5ª edição como um todo que vamos fazer. Já formámos não sei quantos profissionais, já não consigo dizer aqui, mas tanto nós a nível de Portugal como a ISO como um todo, a ISO a nível internacional nestas certificações eu acho que já vai na 30ª e qualquer coisa. Portanto, a questão é perceberem que cada vez mais a procura para este tipo de certificações nos vai aparecendo, a necessidade de formação dos profissionais nesta área tem sido cada vez mais premente e nós estamos a abrir estas certificações novamente, vai ser no início do ano, irão ouvir mais através das redes sociais, dos LinkedIn e por aí fora, e vamos passar esta informação toda, não é? Sim, basta acompanharem o nosso LinkedIn e nós publicaremos mais informações sobre a formação. Exatamente. Ou posso-vos deixar aqui o site, só que depois vou deixar de partilhar o ecrã. Portanto, LinkedIn, sim, creio que é a melhor opção. E podes aqui. Exatamente. E acho que terminamos por aqui. Vou ver só aqui ao Q&A. Entretanto, fui respondendo às vossas... Sim. Fui vendo respondendo às vossas perguntas durante o não há aqui mais, não tenho aqui mais nada. Não sei se alguém mais quer pôr alguma questão. Eu não sei se nós temos capacidade de abrir o microfone ou não. Não faço ideia como é que isto funciona, Nirali. A Susana deixou-nos aqui. Não. É só tiveste Q&A, não é? É só Q&A, sim.
Quer dizer, se alguém tiver aqui uma dúvida, conseguimos abrir o microfone. Eu consigo, portanto, ponham só a mão no ar, qualquer coisa. Ou Temos aqui, se já tiverem esclarecido as dúvidas, vou abrir aqui o chat também. tenho aqui o Henrique a perguntar como é que se implementa a medição na prática. Eu consigo responder a isto ou tenho que digitar? Não, podes falar, simplesmente. Sim, não é? Então, Henrique, a questão aqui, como é que se implementa na prática, tem a ver com de que forma é que nós implementamos a tecnologia. Por exemplo, o que nós fazemos numa lógica de NPS, para falar em termos de medição, é estabelecer onde é que se deve colocar nos surveys, portanto, definir todo o que é a lógica do survey que nós vamos querer fazer. Numa lógica do survey de NPS, quando é que deve aparecer a pergunta do NPS? Para nós, sempre no início, tipicamente e até desejavelmente no próprio corpo do e-mail, se for um e-mail que nós estamos a enviar, para que tenhamos a maior taxa de resposta. A resposta ao NPS está estruturada na forma do survey para que eu possa perceber imediatamente quais são as causas raízes que estão definidas e os drivers, para que nós possamos perceber qual é que é o motivo da experiência ter ocorrido, seja boa ou má. Quando os clientes nos respondem, vão entrando em layers de resposta à medida que vão respondendo. Portanto, se um cliente, imagine uma resposta de NPS, me disser que respondeu entre um 4 e um 5, ou respondeu um 4 é um detrator, despoleta um protocolo dentro do Qualtrics, que o que faz é dizer qualquer coisa como: temos muita pena que a sua experiência tenha corrido mal, de que forma é que podemos ajudar? Correu mal por isto, e a partir do momento em que começamos essa conversação com o cliente, nós começamos a saber as causas daquele valor naquela medição do NPS. Por via disso, mais uma vez isto transposto para dashboards, nós vamos começando a perceber qual é que é o peso e a importância das causas raiz no que é a resposta do cliente, e através disso nós conseguimos perceber onde é que temos que atuar. Portanto, através da medição, de perguntar se recomendaria aos familiares ou amigos a empresa, eu consigo despolutar o que nós chamamos o sistema de ação, porque eu vou trabalhar nas causas com o cliente e por via disso eu vejo o que é que está a acontecer. Portanto, em relação à implementação da medição na prática, neste caso NPS, e depois temos toda a métrica e todos os dashboards previstos para nós podermos perceber onde é que incide estas medições, dependendo do que eu estou a medir. Se eu estou a medir um touchpoint transacional em cima de uma transação é uma coisa, se eu estou a medir um touchpoint relacional em cima de uma pergunta aberta sem estar ligada a uma transação é outra coisa, mas a implementação é feita através das perguntas dos surveys, que através das respostas que geram nós podemos medir, ter a medição do que é o sentimento do cliente. Não é? Respondi? Não consigo perceber. Bem, se houver mais alguma questão, temos 2 minutos até ao final da sessão. João André. Se não houver. Obrigado, João. Pena não temos falado, mas haveremos de ter tempo a falar. Já há muito tempo não falamos. Ótimo teres vindo. E obrigado pelos parabéns. Bem, sendo assim, se calhar acho que não há mais questões, podemos dar a sessão como fechada. Obrigada a todos por terem vindo. Só dizer-vos também que vão ter acesso à gravação. Portanto, o Henrique colocava há bocado uma questão se podia tirar print screens, não precisam tirar print screens, vão receber a gravação e com isso a apresentação total, portanto, vão receber isso através do LinkedIn e dos vossos e-mails. Está bem? E pronto, resta-me também agradecer a todos, Nerália também, e ao Mário que está lá do outro lado a controlar-nos. Agradeço a todos por terem vindo e qualquer questão estamos à vossa disposição.